Os segredos das sementes sagradas. No culto aos Oriza. Caídas e seus significados. Obi é uma das sementes mais importantes no culto aos Oriza. Através do Obi, os Orizas se comunicam, falam do presente, do passado e do futuro. A importância desta semente é tão imensa e misteriosa que, dentre as suas variedades físicas naturais, o Obi se apresenta de formas diversas. O Obi possui características próprias, podendo ser encontrado dividido em até 16 partes, de 2 a 16 partes. Porém, é mais comum se encontrar Obi de 2 a 6 partes. Obi de 6 partes. É muito importante, há um ditado de Ifá que falar para o Obi. Obi warefafakin bilajafanin, Obi de 6 partes nunca deixa. Comerciante de Obi infeliz, insatisfeito. Este Obi pode ser usado para a prosperidade juntando-se a outros ingredientes. Obi de 16 partes. Não é comum ser encontrado, porém é muito importante nos trabalhos de proteção porque ele possui uma espiritualidade extremamente forte. Abami-Obi é muito utilizado em trabalhos para proteção e para o amor, com determinados ingredientes e o óleo específico. Obi de 3 partes. É utilizado para seu. Também pode ser usado para algum. Dentro dos trabalhos espirituais, pode ser usado como proteção. Jogo do Obi de 3 partes. Quando um gomo ficar aberto e 2 fechados, se chama Okaran, significa má situação. É necessário fazer Ibo para isso mais uma vez. Quando cair 2 partes abertas e uma fechada, se chama Ayareta Oku, e significa que a situação está boa, que o consulente receberá tudo o que deseja. Quando cair os 3 gomos abertos, se chama Ejiogde totalmente favorável e o desejo do consulente será realizado com sucesso. Pode-se ainda utilizar 2 Obi de 3 partes para fazer o jogo de Obi, onde as 2 partes somam-se totalizando 6 partes. Neste jogo, também existem várias formas de interpretação das caídas. Vejamos. Quando for feito este tipo de jogo e ficar uma parte aberta e 5 fechadas, significa situação perigosa. B. Se cair 2 partes abertas e 4 fechadas, se chama Okaran e significa que o consulente não precisa ter medo porque irá superar as dificuldades. C. Se ficar 4 partes abertas e 2 fechadas, se chama Ogunda, e significa boa situação, favorável. D. Se cair 5 partes abertas e uma fechada, se chama Orozongbe. Precisa jogar novamente e fazer várias perguntas, que poderá ser prosperidade, morte, doença, perda total. Poderá ser confirmada na segunda jogada. Se cair, na segunda jogada, 5 gomos abertos e um fechado, novamente, a resposta é ruim e isso precisa de novo trabalho, logo nos primeiros dias seguintes. Porém, se cair 3 abertos e 3 fechados, ou 2 abertos e 4 fechados, significa sim. Para o que foi perguntado. Se cair as 6 partes abertas, se chama Alafia ou Ejiogbe, e significa prosperidade. Sucesso, em seus objetivos. Se cair todos os 6 gomos fechados, se chama Oyeko e significa vitória sobre os
Inimigos. OB de 4 partes. É comum e mais utilizado no culto aos Oriza, pois este responde mais facilmente que os outros. Observe que este OB possui o equilíbrio, 2 machos e 2 fêmeas. Os Oriza falam através do OB, por isso, no culto aos Oriza é importante colocar este OB em cima do assentamento antes de evocar o Oriza para que este responda através dele. Neste jogo dá-se o nome de Okanreike ou, quando um macho fica aberto e 3 partes ficam fechadas. Okanreibe ou, quando uma fêmea fica aberta e 3 partes ficam fechadas. Etalgunda, quando ficam 3 partes abertas e uma fechada. Ou Bian ou Ayar, quando 2 partes se fecham e 2 se abrem. Esta é a melhor resposta. Ou Bian pode acontecer em 2 situações, tanto pode ser 2 fêmeas abertas com 2 machos fechados, como com 2 machos abertos e 2 fêmeas fechadas. Porém a resposta é ainda melhor quando um macho e uma fêmea se abrem e uma fêmea e macho se fecham. Neste caso, a resposta é exata, não existe dúvidas, o resultado será positivo em tudo que for feito para o consulente. Para identificar quais das partes são fêmeas, observe os gomos depois de abertos, onde 2 partes possuem nas suas extremidades, abaixo do olho do OB, uma divisão em formato triangular. Enquanto os machos apresentam uma fenda em linha reta. Egeogbe ou aláfia, quando os 4 ficam abertos e significa que o consulente terá muita saúde. OB de 5 partes. Também pode ser usado, mas precisa tirar a quinta parte que se chama onfoa. Onfoa, quinta parte, também pode ser usado quando uma pessoa tem problemas com a justiça, para que a justiça o perdoe. É por isso que os Yoruba falam Biabamu bioloju maruburiza e ofua recuru. Aqui fai ofua buriza, quando se oferece oube de 5 partes para Oriza, tira-se a quinta parte. Não se oferece oube de 5 partes para Oriza, sem tirar a quinta parte. É comum alguns Yorubas dar esta quinta parte para a mulher comer, porque esta parte tem muito a ver com Iyami Ozoronga. Em outros casos, pode ser colocado em cima de Ezo porque os Yorubas acreditam que homens não podem comer, pois poderá ter problemas com Ezo, tais como problemas espirituais, nervoso, etc. A quinta parte também pode ser colocada dentro do ibo, para afastar Ezo do caminho do consulente. As outras 4 partes pode-se comer ou colocar no ibo dependendo da resposta do jogo. Para decifrar o jogo do OB passaremos a descrever o significado e suas caídas. Jogo OB de 4 partes. É o mais utilizado. Existem 2 partes fêmeas e 2 macho. Quando jogado no culto ao Oriza ou para fazer o jogo. Quando 2 abrirem e 2 fecharem, significa IRE, ou Bian, é uma boa resposta, o Oriza responde que está tudo bem. Quando uma parte ficar aberta e 3 fechadas,
denomina-se Ocaran, que pode ser interpretado de duas formas, macho e fêmea. Item: se for o macho que ficar aberto, ele significa Ocaran, que é ou traz paz e esperança ao pedido. Item: se a fêmea que for aberta, se chama Ocaran ou e significa fertilidade e alimenta o que o cliente estiver precisando. Quando três partes ficarem abertas e uma fechada, chama-se Ogunda, que também significa Ayar. Logo após esta jogada, joga-se novamente, se cair dois gomos abertos e dois fechados, também significa Ayar. Neste caso, o consulente precisa se esforçar mais para que os resultados sejam ainda melhores e para que fique tudo bem, nem nenhum tipo de obstáculo. Perguntar, em seguida, que tipo de Ayar: prosperidade, fertilidade, dinheiro, casa, etc. Fim das perguntas, termina-se o jogo. Se logo em seguida, dois abrirem e dois fecharem, para a primeira pergunta se chama Ayar Gbogbo e será no caminho da fertilidade. Se foi feito o jogo e todos os gomos ficarem fechados, se chama Oyekomeji, significa que as coisas não estão bem, talvez até morte no caminho do consulente. Pode-se repetir o jogo, mas precisa fazer a pergunta se ele afasta o perigo ou a praga do inimigo. Se na sequência ele mostrar dois abertos e dois fechados, significa vitória. Se imediatamente após mostrar tudo fechado, normalmente precisa fazer outro ibo porque a situação não está boa para o consulente. Se for feito o jogo e todas as partes ficarem abertas, se chama Alafia, Ejiogbe, e significa que terá saúde, prosperidade, liderança dentro da sociedade ou dentro de um grupo de pessoas. Este Oldil fala muito bem da vida para a frente, para o futuro, com muita prosperidade, mas não significa que ela não tenha trabalho. Esta precisa ficar mais perto do sacerdote para que consiga atrair tudo de bom que o destino lhe reserva. Ejiogbe é um Oldil de esperança, das pessoas que vão ficar ricas. Para todas as pessoas que cair, este Oldil irá prosperar na vida. Qualquer coisa que for fazer na vida, terá prosperidade. Ele pode até não se dar bem no início, mas, com certeza se dará bem no final. Porém, apesar de toda favorabilidade, existem algumas energias a serem observadas e cuidadas como, Ezu, Eami, Ozoronga e Ori, que podem desviar esta energia trazida por Ejiogbe. Por isso necessita sempre estar próximo do sacerdote, para que estas energias não atrapalhem e estejam sempre favoráveis. 11. OB de duas partes. Para os iorubãs, este oube não é utilizado no culto aos Orisa. É uma semente comum, utilizada como alimento, pois é muito forte em cafeína e dá disposição, inclusive pode provocar insônia, se ingerida em grande quantidade. Existe, também, outra semente sagrada no culto aos Orisa, é o Orogbo. Orogbo não é tão importante quanto o oube no culto aos Orisa, porém, é muito utilizado porque uma semente que tem uma ligação mais forte com Sangu do que com os outros Orisa. Orogbo, assim como o oube, são sementes que os Orisa usam para se comunicarem. Pode ser usado para se comunicar com os Orisa para saber se o Orisa aceitou a oferenda ou não. Além disso,
como é uma semente que tem a natureza muito forte e tem a ver com saúde, quando uma pessoa tem problemas relacionados à saúde, utiliza-se Orogbo a fim de que esta fique forte. Existe um ditado de Ifa que diz: Lacolacola o mba orogabó, lodinde, la o mba orogbó. Orogbo tem uma natureza forte, sempre. Está sempre inteiro. O desejo é que a pessoa fique inteira, com saúde. Ig Orogbo é uma árvore muito respeitada porque é muito utilizada na comunidade Yoruba, no culto aos Orisa. Outro sim, é importante esclarecer que para cada situação acima, existem alguns procedimentos. Para se iniciar um jogo, seja de Obi, seja de Orogbo, é necessário que se fale alguns ofo. Adura OBI. OBN umbi caudano. OBN umbi arrundano. OBN umbi OF odano. OBN umbi C cedilha J ondano. OBIBI caudano LORWA. OBIB arrundano LORIVA. OBIB OF odano LORIVA. OBIB C cedilha J ondano LORIVA. OBIB OS eidano LORIVA. Adura Orogbo. Baba Orogbo. Baba Ojogbo. Baba Ajaagbo Tijé. Adifafã e Gunomo. Alarambavongbo Diefon. Orogbo Kangsnif. Orogbo Kajeri. O com acento circunflexo M O Alarambavongbo Diefon. Orofbo Kangerinif. Orogbo Kangeri. Orofbo Kangerinif. Orogbo Kangeri. Orogbo O com acento circunflexo M O Lojongbo Loro. Lacolacolamborogbo. Lacolacolabecun.